glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Muito feliz em estar aqui mais uma vez em casa, né? Nós viemos aqui pelo menos 3 vezes ao ano, de 3 em 3 meses, para podermos recarregar a bateria, rever a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, sentar à mesa, sermos discipulados. Eu honro a Deus por essa igreja, eu honro a Deus para a vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem acreditado, primeiramente, no reino de Deus, no propósito, nas promessas do Senhor. Honro a Deus também pelos apóstolos, apóstolo Jonathan, pastor Andressa, que sempre esteve aos nossos lados, nos discipulando, cuidando, sempre esteve lá com a gente, né? Já são praticamente cidadãos manissobenses lá. O povo já conhece eles, já. Parece que eles moram lá, de tanto que eles vão lá. Né? Eu glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através disso. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de compartilhar aqui uma palavra, passar um vídeo. Alguns irmãos lá de Maniçoba gravaram um vídeo de os testemunhos do que eles estão vivendo, né? Para compartilhar conosco, para que nós vemos o que Deus está fazendo lá. Amém? Está pronto aí? Beleza? Vamos lá. Shalom, povo de Deus. Shalom, abençoado da minha nativo. Quero passar aqui para agradecer a Deus pela vida de vocês todos aí na IAP. Agradecer a Deus também pela vida dos pastores, pela vida desses pastores nossos que se entregou, né? Para que a gente tenha essas vidas transformadas. Eu era improvável no meio da sociedade, usuário de drogas, eu perdi minha mãe, a sociedade me rejeitava, perdi muitos amigos por crime. Eu estava na lista também da morte, só que Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele nos resgata, graças a Deus dos nossos pastores, dos nossos líderes aqui, da IAP Missões. A IAP Missões me resgatou. Hoje eu sou um homem liberto de tudo, de vícios, de droga. Hoje eu sou um homem que Deus também, na minha vida. E sou grato a Deus também pela vida de cada um que ofertou aí pela IAP Missões, para que as portas aqui estivessem abertas, para que Jesus pudesse nos resgatar. E hoje, para a glória do Senhor, a minha casa é restaurada, a minha família é restaurada, portas de Deus estão abertas através da IAP Missões, através de pessoas com coração incendiado, para entregar a palavra do Senhor, para aquelas pessoas que necessitam viver ela verdadeiramente, não com paradigmas, mas a palavra de Deus verdadeiramente. Shalom, pessoal, boa tarde. Me chamo Marisa, eu sou aqui da Renato Missão. Hoje eu vou contar um pouco da minha história, quem eu era antes e quem eu sou hoje. Antes eu era uma pessoa depressiva, tinha crises fortes de ansiedade, eu era cativa do medo, e para poder me sentir aliviada, eu gastava todo o meu dinheiro, que era um sonho de construir a minha casa própria, e eu acabei me afogando e gastando todo o dinheiro, que eu perdi tudo. E depois que eu conheci Deus verdadeiro, que foi através da IAP, a minha vida foi totalmente transformada. Resgatei tudo que eu perdi. Hoje eu tenho uma minha casa própria, pela honra e glória de Deus. Só que eu quero agradecer a Deus e a vida dos pastores que vem dando a vida por cada um, se entregando de corpo e alma, e um ministério lindo. Olá, saúde. Meu nome é Sheila. Vou falar um pouco sobre o que a missão fez na minha vida. Eu, com muitos anos, tive crise de depressão, de ansiedade muito forte. Eu tive um casamento muito totalmente destruído. Meu esposo, por muitos anos, ele usava drogas. E graças a Deus, clínica, remédios, ele foi curado. Hoje vivemos para a honra e a glória do Senhor Jesus. E nossa vida é restaurada com a graça e a missão daquele que Deus faz na nossa vida. Amém? Shalom, filho de Deus. Estamos aqui para falar um pouquinho do que está acontecendo aqui em Maniçoba. A missão, né, foi enviada para cá, para esse lugar. Quantas vidas está sendo resgatadas pelo nome do Senhor Jesus, né? As pessoas estão se rendendo a Ele, a Deus. Eu mesmo sou um deles que era cara da bagaceira, bagunceiro, era o dito Pedro, né? O dito Pedro. E o que Deus está fazendo é algo tremendo, poderoso, né? Eu sou grato pelos pastores, também o João Gabriel e a pastora Jara, que, primeiramente, Deus é na nossa vida, e a eles, os servos deles, que eles plantam nesse lugar para falar do amor dele. Eu só tenho isso. Amém. Shalom, irmãos, boa noite. Quem fala é o Davi. Eu fui alcançado graças à missão desses pastores que não desistiram, ouviram a voz do Senhor ao serem enviados. E graças à entrega deles, hoje eu posso
isso é gratidão. Eu agradeço a vida dos meus pastores por terem ouvido a voz de Deus, terem obedecido. E hoje nós podemos viver tudo isso. Obrigado e que Deus abençoe. Shalom, povo de Deus. Shalom. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor por esses testemunhos, por essas vidas transformadas. Glória a Deus. Esse é alguns de muitos testemunhos e um breve resumo de tudo aquilo que Deus está fazendo lá, né? Nós temos cada história aqui, né, que nós vemos lá e é de emocionar. Algumas pessoas vão lá, como o apóstolo Jonathan fala, Maniçoba não é só um lugar onde nós vamos servir, mas é onde nosso coração ele é marcado. Então não se espante, às vezes eu começar a contar aqui algum testemunho, começar a chorar, porque eu não sou muito de chorar, mas quando eu falo de lá não sei o que acontece. Porque, como a pastora Jaina falou, Deus ele decidiu derramar do amor dele naquele lugar. Né? Um lugar onde havia morte e destruição. Um lugar onde muitas pessoas, quando nós chegávamos lá, diziam, não, aqui ninguém quer saber de Deus. Vocês vão perder o tempo de vocês. Aqui ninguém quer se converter. Aqui as pessoas elas já estão acostumadas com essa vida. Só que nós tínhamos uma palavra. Nós tínhamos uma promessa sobre as nossas vidas. Então nós acreditamos naquilo que Deus estava dizendo. Então, hoje nós estamos vivendo o cumprimento de muito mais além daquilo que nós ouvimos, muito mais além daquilo que nós esperamos. Né? Hoje, o que Deus está fazendo lá sobressaiu e superou as nossas expectativas. Nós temos aqui também hoje um irmão de lá, o Richardson, cadê ele? Está por aí? Cadê? Levanta a mão, Richardson. Ali, amém? Lá de Maniçoba. Ele veio com a gente lá do reencontro. Né, ficou uns dias aqui com a mãe dele que morava aqui e está trabalhando. Né? Nós estamos orando aí para ele voltar, que ele faz muita falta lá. E o Osivan orando para ele ficar. Mas ele está fazendo muita falta lá com a gente. Né? Porque o testemunho dele tem impactado pessoas, mesmo ele estando aqui. Pela vida que ele vivia e hoje o que ele está vivendo. As pessoas nos procuram, falam, nossa, que bênção que o Richard está vivendo. Está lá, está bem, está na igreja, está trabalhando. Né, porque vivia assim como a cultura do lugar, uma vida de destruição, vícios, drogas, e foi liberto, né, através do poderoso nome de Jesus, vivendo a sua vida transformada. E eu creio que isso é só o começo. Deus tem muito mais para fazer lá. Amém? Se como esses irmãos já agradeceram, eu trago um abraço também, uma gratidão de todos lá da IAP Maniçoba, né, por todos que vão lá servir a gente, né, que estão indo, que servem de todas as formas, como nós falamos, orando, ofertando, indo lá, né, investindo naquilo que Deus está fazendo. E nós cremos que essa base na IAP Maniçoba que está nascendo lá é só o começo daquilo que Deus ele vai fazer no nosso meio, amém? Porque uma missão, ela é uma missão de todos os cristãos. A missão de Deus, ela não é uma missão individual, é uma missão coletiva. É uma missão de toda a igreja. Então, todos nós temos uma missão como cristão. Independente de qual seja o lugar onde o Senhor vai nos inserir. Mas nós temos algo para cumprir. Nós temos algo para fazer. Amém? Deus tem algo para fazer através da minha e da sua vida. Como o apóstolo estava dizendo, meus irmãos, eu cheguei na igreja. E eu lembro que eu sempre conto esse testemunho. Sempre falo isso, às vezes, quando eu estou pregando. Porque talvez tem pessoas aqui que passam por isso. Né, são assim como um dia eu fui e pode, sabe, acreditar naquilo que Deus tem na sua vida. Eu lembro que eu fui para a igreja e eu falava para o pastor Joás, eu vou, mas não fala meu nome lá, não quero saber de ninguém me chamando para ir lá na frente, eu quero ir lá adorar a Deus e só isso, não quero ninguém me incomodando. E ia para os cultos, ficava ali na minha. Eu lembro que eu era tão coração duro, né, tão tímido também, com o coração queimando para viver, para se entregar, só que a timidez e a dureza ali segurando. E eu demorei, acho que 1 mês para aceitar Jesus. Ia todos os cultos, mas toda vez que fazia o apelo, parecia que eu ia infartar, mas não ia lá na frente. O coração parecia que ia sair pela boca, mas eu ficava me segurando. Não, eu não vou lá na frente. E eu lembro que depois que eu aceitei Jesus, fui para o encontro, me batizei. Aí eu falava para o Joás, eu não quero fazer nada na igreja. Eu só quero ficar de boa aqui. Só quero adorar a Deus, só quero buscar minha salvação, mudar de vida, né? Me arrepender dos meus pecados, ter uma transformação mesmo, viver uma vida que Cristo tem. Não quero se envolver em nada, não quero pregar, não quero ter célula, só quero, se precisar de mim para servir alguma coisa que não apareça, eu vou.
mas agora para aparecer eu não sou muito bom em falar em público, sou um pouco tímido, né? Até hoje tenho dificuldade. Falei ali para a pastora Andressa, falei, meu Deus, pastor, o que acontece? Toda vez a gente fica nervoso, né? Quando vai subir no altar. Ela falou, isso é inevitável, né? Porque não é só o nervosismo, a timidez, mas também o temor a Deus, que nós estamos subindo em um altar santo. E quanto menos esperamos, nós estamos vivendo o propósito de Deus. Eu lembro como eu testemunhei lá na sede, né? Quem estava lá na sede, na convenção, que ouviu o testemunho da IAP, né? Maniçoba. Quantos estão aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Levante sua mão para a gente conhecer. Glória a Deus, sejam bem-vindos, amém? Já vieram no culto de missões? Talvez você é um missionário e nem sabe, está aqui pela primeira vez. Deus pode mudar a sua vida daqui a alguns anos, sabia? Você não está num lugar normal. Você entrou no meio de um monte de gente doida, por Jesus. Amém? E nós contamos o testemunho lá, falamos daquilo que estava acontecendo, e eu disse que nós recebemos uma palavra no ano de 2017, que nós iríamos viver tudo que nós estamos vivendo. Era uma das poucas vezes que nós tínhamos ido de servo. Eu lembro que eu estava servindo café para os encontristas, e o apóstolo Jonathan liberou uma palavra de tudo que nós estamos vivendo hoje. E eu lembrava, a gente nem tinha casado ainda, a gente estava noivo, né, casamento marcado, vivendo ali o processo, e eu, meu Deus do céu, que isso? E aquilo parece que despertou uma chama no meu coração. Porque antes de nós vivermos uma missão, um propósito em Deus, se entregarmos por algo, nós temos que amar aquilo que nós estamos se entregando. Nós temos que amar a causa a qual nós estamos se entregando. Então o Senhor, Ele despertou esse desejo no meu coração, porque uma vez eu fui passear em Maniçoba, porque a família da pastora Jais, né, toda de lá, do pastor Joás, e ela falou, o meu sonho um dia era morar aqui em Maniçoba, voltar para a minha terra, de volta para a minha terra, né, que é a terrinha dela lá. Quem já foi lá viu que Deus foi bom na vida dela, da onde tirou ela, né, o que está vivendo hoje, glória a Deus. Casou, meu Deus, Deus foi muito bom. Os campos, ó, gente, quem foi lá em Maniçoba, né, conheceu os campos lá, fomos evangelizar lá nos campos, né, a Jaina veio lá dos campos, quem imaginou onde ela está hoje? Deus honrou, glória a Deus. E nós recebemos essa palavra, e eu lembro que eu tinha ido lá, antes de me converter, ela tinha dito que era o sonho dela voltar de volta para a terra dela, e morar lá. Eu falava, Deus me livre de morar nesse lugar, tá doida? Esse lugar aqui só tem gente doida, o povo se matando, qualquer coisa o povo se mata, o povo só... Não mora aqui no meio do mato. Nós estamos a 25 quilômetros da cidade. Não tem um hospital, não tem nem banco na cidade, não tem... O posto de gasolina fecha 9 horas da noite. Não tem Uber, não tem iFood, não tem transporte público. Não tem McDonald's. Para a pastora Jair, isso foi terrível. Só tem cuscuz, carne de bode, né? Lá tem bastante, isso tem bastante. Quem gosta, vai passar bem lá. Churrasco é o carneiro lá, pendurado no varal, né? Às vezes a gente posta os vídeos lá, é bem raiz, né? Hoje está crescendo, né? Há 3 anos nós estamos lá, e já temos visto uma evolução, né? Está sendo construído lá um novo posto, está sendo construído shoppings, né? Box lá está crescendo, e nós cremos que isso não é coincidência. Nós entendemos que quando o Evangelho, o Reino de Deus é estabelecido em um território, não tem como o território ele não prosperar em todas as áreas. Quando o Reino de Deus ele é manifesto em um lugar, não tem como o ambiente permanecer do mesmo jeito. O lugar, as pessoas, algo tem que acontecer. Uma igreja que ela não muda o território a qual ela está sendo estabelecido, ela não está servindo. Uma igreja ela precisa mudar o território, meu irmão. Ela precisa alvoroçar o lugar onde os discípulos estão sendo colocados. Precisa criar, irmão, alguns problemas. Se não, tem algum problema da igreja. Se tiver só paz, só tá algum problema. A gente tem que causar um alvoroço. No começo foi um alvoroço. As pessoas não entendiam. Ficava falando, você, paulista, não vai aguentar. Você não vai suportar morar aqui, você é da cidade. E eu falava, realmente, um dia eu falei que nunca viria morar aqui. Só que um ano depois de eu ter dito que nunca viria morar aqui, Jesus, ele fez eu amar esse lugar. Quando eu recebi a palavra, a promessa, parece que Deus ele despertou um desejo no meu coração, e eu só pensava nisso. Eu já pensava, já, a gente precisa casar logo, se preparar para a gente ir para Maniçoba. E ela, oxi, aquele que não queria ir morar lá, agora está falando de ir. E começamos a se preparar, crendo, sabe, e nós fomos lá um dia para passear também, fizemos o evangelismo, e nós estávamos lá na casa da minha sogra, e era uma sexta-feira. E nós, vamos fazer o quê? Não tem nada para fazer? Eu falei, lógico que tem, hoje é dia de célula, então vamos fazer uma célula aqui.
E aí falei para minha sogra, hoje nós vamos fazer uma célula aqui na sua casa, tá bom? Ela, glória a Deus. Minha sogra, ela ainda está vindo para a presença de Deus. Ela é uma evangelista ainda, né? Ganha muitas vidas para Jesus, mas ainda está, né, caminhando para vir para a presença. Nós estamos orando por ela, ore por ela, amém? Ela deve estar assistindo aí, ela vai ouvir, vai dar risada. Mas ela, sem se converter verdadeiramente ainda, sem se entregar mesmo, teve a inauguração da igreja, ela levou um ônibus cheio de gente. Imagine quando ela se converteu, o que ela não vai fazer em Maniçoba. E eu lembro que nós falamos, vamos fazer o culto. Irmão, foi ser o quê? Vai vir umas meia dúzia de pessoas na célula, né? Porque assim, de uma hora para outra, não vai dar tempo de chamar todo mundo. Irmão, na hora que foi chegando a hora que a gente marcou, foi chegando gente na casa. E eu falei, meu Deus, Jair, não para de chegar gente. Foi chegando gente. A casa encheu, a sala encheu, o povo começou a ficar para fora. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Na hora que começou o louvor, Deus me pegou, irmão. Quase que eu não consigo continuar a célula. Deus falou, eu te trouxe aqui para mostrar o que eu vou fazer através de vocês nesse lugar. Hoje esse culto é para revelar aquilo que eu vou fazer quando vocês virem verdadeiramente repousar sobre essa terra. E eu lembro que esse culto foi algo poderoso, que nós fizemos uma célula comum, contamos alguns testemunhos, e acabou a célula, todo mundo pediu oração, gente. Todo mundo queria aceitar Jesus. Nós oramos por umas pessoas, uma mulher que estava com câncer foi curada. Outra pessoa, uma criança que estava doente também foi curada instantaneamente. E uma filha, irmão, dentro da casa assim, minha sogra não estava entendendo nada, ela servindo, minha sogra já estava de obreira. A gente orando pelas pessoas, ela servindo, segurando atrás das pessoas. Falei, eita, essa daí quando se converter, já vai perder, irmão, muito feio. Já está perdendo, imagine quando ela se batizar. E uma filha, eu falei, meu Deus, Jair, o que é isso? Sabe quando você está orando ali e você cansa, aquele negócio, quando a gente está aqui, aqueles mover, né? Faz a fila para orar. E eu orava, eu falei, meu Deus, tem muita gente ainda para orar. Aí depois, no outro dia, apareceu a pessoa lá, batia. Oi, tudo bem? Os pastores estão aí, nós nem era pastor, nem evangelista ainda. A gente queria uma oração. E eu, meu Deus, o que é isso que está acontecendo nesse lugar? E Deus começou a despertar esse desejo, irmão. E eu lembro que quando nós ficamos sabendo que nós íamos para lá, nós estamos planejando para uma data muito distante. Só que nós entendemos que quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós não podemos querer controlar o tempo e as coisas. E nós planejamos um tempo, vamos se planejar, vamos se organizar para a gente ir de boa, né, para não ter problema. E a pastora, amém, vamos se organizar. Estamos se organizando para uma data, aí o apóstolo nos chamou e falou, o seguinte, o pastor Joás vai precisar vir embora, o pastor Joás já estava lá, em Maniçoba, já tinha ido na frente, abriu o caminho, e ele precisou vir embora. Ele falou, precisa de alguém lá para cuidar da igreja, porque Deus falou que não vai acabar, vai continuar, então alguém precisa ir lá. E aí, vocês vão? Aí eu, antes de subir para conversar com eles, eu tinha conversado com a pastora Jaine. Falei, eles vão pedir para a gente ir embora, você sabe, né? Eu já decidi, a gente não vai. E pode deixar que eu falo que a gente não vai, não é o tempo, a gente não está pronto, né? A gente não está preparado, a gente precisa se encher mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa mergulhar mais no reino. É muito cedo, a gente vai tomar conta de uma igreja. Não dá ainda, está cedo. Ela, tá bom, combinado. Aí a gente subiu lá no outro templo, né? Aqui na rua de trás, aqui atrás, aquelas escadas, e eu fui falando para ela, deixa que eu converso, pode ficar em paz. Aí nós chegamos lá, o apóstolo falou, né? O que a gente já esperava, então, vai acontecendo, e aí? Falei, não, nós vai, apóstolo. E ela olhou para minha cara, tipo, e o combinado? Falei, a gente vai. Deus já falou, a gente vai. E nós começamos a se organizar, irmão, foi 2 meses, né? 2 meses a gente precisou para se organizar, foi assim. Começamos com umas coisas, fizemos um monte de plano, deixamos um monte de coisa pronta. Falou, não, vai ter um ali, eu tinha uma barbearia, vou deixar a barbearia funcionando, e eu vou levar um dinheiro, vou montar um negócio lá, e a igreja vai ser bênção. Achando que estava tudo sob o meu controle, né? Irmão, chegou lá, Deus mudou tudo. Foi tudo diferente. Porque nós entendemos que quando nós entregamos no reino de Deus, não somos nós que controlamos. Se nós queremos verdadeiramente viver o propósito de Deus, nós temos que tirar a nossa mão. Temos que tirar a nossa humanidade, é como pular no rio. O Vanilson, esse que contou o primeiro testemunho, ele é um dos discípulos mais antigos lá da IAP, um dos primeiros que se converteu. É um dos nossos braços direitos lá. E uma vez ele pulou no Rio São Francisco lá com a gente, lá no meio, lá na ponte, aquela ponte que muitos vê os vídeos lá, a gente pulando, muitos já pularam, né?
tiveram coragem. E ele pulou uma vez lá, saiu correndo e pulou e falou: pastor. Eu falei: o que foi, Vanilson? Ele falou: isso aqui é o reino de Deus, ó. A gente tem que pular e deixar a água levar. Não dá pra gente ficar se controlando. Eu falei: é isso aí, é desse jeito. E é desse jeito que nós temos vivido lá. Eu falo que eu prefiro ter que ficar segurando o pessoal do que ter que ficar empurrando. Então eu deixo eles à vontade. Eu lembro um dia o Vanilson estava passando algumas provas, algumas lutas. E ele chegou lá em casa, sentou na mesa comigo. Que lá a minha casa fica o portão aberto, irmão. É a casa missionária mesmo. Quem já foi lá sabe, toda hora entra alguém, a pessoa aceita, na hora que a gente vai ver, já tem gente sentada lá na mesa, tomando café, arrumando café, fazendo cuscuz. E eu falo: meu Deus, obrigado. E ele chegou lá, e ele falou: eu vou jogar tudo pro alto, pastor. Não tá mal prova. Eu falei: como assim? Vai desistir? Ele: não. Eu vou pegar uma mala, colocar nas costas e sair por aí pregando o evangelho. Eu falei: meu Deus, a gente está acostumado as pessoas a falar que vai chutar o balde e sair da presença de Deus, né? Ele falou: não, eu vou deixar tudo. Eu vou vender o carro, vou deixar o dinheiro para minha mulher e vou sair aí igual um mochileiro pregando o evangelho. Estou cansado dessas lutas. E eu falei: isso aí para mim é diferente, né? Porque normalmente as pessoas passam pelas provas e falam: vou desistir da presença de Deus. Ai, Deus não olha para mim. Ai, Deus não me ama, Deus não me quer. E ele: não, eu vou me entregar mais. E eu: meu Deus, cara, que coração é esse? E eu falo: obrigado, porque você está me ensinando. Sabe, Deus ele precisa despertar isso em nós. Eu acredito que aqui tem muitos missionários. Porque um dia eu sentava na igreja, e como eu disse, eu achava que eu ia ficar só sentado, irmão. E hoje nós estamos vivendo algo que eu nunca imaginei viver. Sabe, como a Jaina falou, nós pregávamos, irmão. Eu falava: eu não sou pregador, não sei. Mas a gente chegou lá, teve que aprender. Né? Então o Senhor, quando Ele tem um propósito na nossa vida, quando Ele tem uma missão em nós não precisamos se preocupar com a nossa natureza humana ou com a nossa capacidade. Porque se é Deus que está fazendo, meu irmão, Ele vai me capacitar, Ele vai te capacitar. Ele vai despertar dentro de nós os dons. O nosso papel é somente se entregar, como eu testemunhei, é pular nos rios de Deus e deixar os rios fluir, meu irmão. É como a visão de Ezequiel. Não é ficar com a água sobre o tornozelo, é ir entrando a mais profundo até que os pés saiam do chão e os rios nos levem. Esse deve ser o desejo do nosso coração, porque enquanto nós estamos com os pés no chão, nós conseguimos controlar, nós conseguimos medir a nossa entrega. Mas quando nós decidimos, irmão, mergulhar mais profundo, nós não decidimos mais para onde nós vamos. É como diz a palavra de Deus: aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouve-se a sua voz. Mas ouve-se a sua voz. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Eu sempre digo que a felicidade verdadeira está em cumprir o propósito ao qual o Senhor nos escolheu para viver. Porque já pensou, nós chegarmos lá e falar: Jesus, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu estava em todo culto, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, mas eu adorei, mas eu me batizei, mas Jesus fala: mas não foi isso que eu te chamei para viver. Eu te chamei para ir às nações. Eu te chamei para pregar o evangelho aos necessitados, aos perseguidos, aos inalcançados. Foi para isso que eu te escolhi. Eu não te chamei para ficar preso dentro da igreja. Meu Deus, Deus vai levantar umas pessoas aqui hoje, meu irmão. O meu desejo é que corações missionários sejam despertados nessa noite. A minha oração é para que você fique inquieto dentro da igreja. É para que você não se sinta mais bem e ficar somente na igreja, mas que você deseje sair para fora. A minha oração é para que você não se conforte mais aqui. Ei! Todo cristão tem uma missão. Marcos 16:15 diz: a grande comissão aos discípulos. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Essa palavra é uma comissão a todos os cristãos, todos os discípulos.
todos aqueles que reconhecem que Jesus ele mudou a sua vida. E a Bíblia também diz em Atos 1:8: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Quem já foi em Maniçoba já foi quase nos confins. Está perto. Mas nós somos chamados para sermos testemunhas. Testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Só que nós não podemos se limitar e pensar que ser um missionário ou viver o propósito de Deus é somente aqueles que viajam, vão para a África, largam a sua casa, vão morar em outros estados, outras cidades, vão viver por isso. Não, ser um missionário, ser testemunha de Jesus é ser em todos os lugares. Algumas traduções, quando nós vamos ler Marcos 16:15, vai dizer: enquanto vocês vão, pregue o Evangelho. Ou seja, enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês vão trabalhar, ide pregar o meu Evangelho. Enquanto vocês vão para a escola, ide pregar o Evangelho. Enquanto vocês vão à faculdade, ide pregar o Evangelho. Enquanto vocês vão à casa da sua família, ide pregar o Evangelho. Enquanto vocês vão, pregue o Evangelho. Não está dizendo que ser testemunha é somente para aqueles que vão a um propósito determinado, mas a todo momento nós podemos ser testemunha. Dentro do Uber nós podemos ser testemunha. Dentro de uma loja, dentro do mercado, nós podemos testemunhar através de Cristo. Nós somos a testemunha daquilo que Ele fez em nós. Tem alguém aqui que teve a sua vida transformada por Jesus? Então você tem algo para testemunhar, meu irmão. Você tem algo para falar. Você tem algo para fazer. Você tem uma missão. Testemunhe aquilo que Jesus fez na sua vida. Transborde aquilo que você carrega dentro de você. Aquele que está em Cristo, do seu ventre flui como uma fonte, é como rios de águas vivas que jorra. Você não é mais um lugar seco. Existe algo fluindo dentro de você. Existe algo que muitas pessoas estão clamando. Irmão, eu fui evangelizado há muito tempo em formas, e o Espírito Santo me lembrou somente depois que eu me entreguei para Jesus. Eu lembrava de uma senhorinha que passava na rua que eu morava e dizia para mim: Jesus te ama. Quando eu me converti, Jesus me lembrou dessa senhora, que ela passava e nós estávamos todos lá, né, na esquina, como ficava, né? A galera lá falando que não presta, fazendo o que não presta. Quem já ficou nas esquinas sabe. E ela passava: Jesus ama vocês, meus filhos. E eu: amém, tia. E eu lembro que também minha família orava. Trabalhava com meu tio, dava muito trabalho para ele. Eu não conheço o Ricardo. E ele me levava para os cultos também, orava por mim. Às vezes ele falava: vamos para o culto hoje. E eu corria, via fazer um trampo longe só para não ir para o culto, né? Aí às vezes ele me prendia. Falava: não, hoje eu vou te levar em casa, tá bom. Aí eu falava: rapaz, esse caminho não é de casa não, tio. Ele: não, vai só passar ali na igreja ali rapidinho. E ali as pessoas orando por mim. Eu lembro o dia que eu servi um irmão no encontro, que foi a primeira pessoa que orou, colocou a mão na minha cabeça. Eu estava lá num culto de oração, irmão. E eu lá, fecho os olhos, agora vou orar, fechei o olho. Daqui a pouco, senti uma mão na minha cabeça, me assustei. Falei: o que é isso? Nunca tinha ido na igreja, não estava acostumado com essas coisas. O irmão falou: quero orar por você. Eu falei: amém. Eu fiquei em choque, falei: meu Deus, vai tortar a mão aqui agora. E aí ele começou a orar por mim, profetizou. E eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou, fui servir ele. Quando na hora que eu fui orar por ele, o Espírito Santo lembrou: você lembra dele? Ele foi a primeira pessoa que orou por você. Foi a primeira pessoa que declarou algo de Deus na sua vida. E eu falei isso para ele e foi algo poderoso. Então, muitas vezes, palavras simples, coisas que muitas vezes nós achamos: não vai acontecer, pode mudar uma vida. Pode levantar, talvez você não seja um missionário, mas você pode ser um Ananias. Você pode ser alguém que lhe ganhe um missionário. Alguém que olha, alguém que discipule um que vai. Talvez você não vai, mas você pode ser alguém que envia alguém. E saiba que enviar também é ser, irmão. Aquele que envia, aquele que ora também é um missionário. Irmão, fazer missão é quando nós entendemos o nosso propósito em Deus. Aquele que envia também se torna. Aquele que ora, aquele que intercede, aquele que clama. Irmãos, eu lembro que eu fui para lá e eu dizia: não,
Eu acho que eu vou ficar lá uns 3 anos, até formar uns discípulos, né? Com o mesmo coração, uma galera pegada para ficar conduzindo os cultos. Vou ficar vindo aqui de vez em quando, né? Na minha mentalidade carnal, querendo voltar para cá. E hoje, dia 28 agora de outubro, fez 3 anos que nós estamos lá. E a obra está apenas começando. Acabamos de ganhar um terreno. Tinha esquecido disso. Nós ganhamos um terreno. Isso, aplauda ao Senhor por isso. Nós estávamos negociando um terreno para comprar, porque nós viemos para a convenção do ano passado. E estávamos procurando um lugar para alugar, porque a igreja estava pequena. Os cultos lá, irmão, é tudo com a porta aberta, o povo para fora. As crianças já não cabem mais na escolinha. É aquela loucura, né, que toda IAP tem, aquele problema santo, que a escolinha primeiro ficar pequena, né? E lá é pequena mesmo. E aqui eu falei, não, a gente precisa procurar um lugar. E a gente não achava os lugares, não achava galpão para alugar, não achava nada, salão. E eu, meu Deus, nós íamos para a convenção. E eu e a pastora Jair, nós recebemos uma palavra, que nós entendemos. Deus falou assim: vocês não vão alugar lugar nenhum. Vocês vão construir um templo lá naquele lugar. Vocês vão construir uma igreja naquele lugar, porque a obra que eu tenho para fazer lá é permanente, não é passageira. E nós voltamos para lá com essa palavra, já procurando terreno, colocando os pés, profetizando, aquelas loucuras, né? Que só quem é meu profético assim, quem crê mesmo nas coisas espirituais, que crê para ver a glória de Deus. Fomos lá, irmão, demos uma proposta no terreno sem ter o dinheiro. Foi uma proposta essa, aí o cara, não, tá bom. Aí, e aí, vamos fechar? Não, essa proposta não dá. Ah, então vamos fazer assim, tá bom. Não, desse jeito não dá. E eu, caramba, apóstolo. A gente está falando, o cara fala que aceita, depois não aceita, e aí? Ele falou, manda a última proposta e vamos orar. Mandamos uma proposta e ficamos esperando em Deus, vamos orar. Começamos a orar, aí orando, pedindo, a igreja orando. Aí chegou um tempo lá das eleições e apareceu lá um vereador, né? E ele perguntou, chegou à mesa, sentou com a gente, falou, a gente está se candidatando e tal, né? Porque lá no interior, a eleição, quem é do interior sabe, é uma loucura. E ele chegou lá e falou isso e tal. Aí falou, quero ter uma reunião com o senhor. Falei, beleza. Aí sentou na mesa e falei, já vou esclarecer, a gente não faz campanha política dentro da igreja, né? Não tem como você subir no altar, né? Para mim já não, né, não te frustrar na hora, mas eu vou frustrar antes já. Então já fique avisado, ele, não, tudo bem. Eu quero saber o que vocês precisam, o que eu posso ajudar vocês. Irmão, eu tenho muita fé, irmão. Quando nós temos uma palavra, o cenário, nada abala aquilo que nós estamos enxergando. Quem tem uma visão, meu irmão, não está olhando para o redor, está olhando para a visão. E eu só com um terreno na mente. Eu só pensando, a gente precisa de um terreno. Aí se eu fosse não, vou pedir um terreno para o cara. Eu não pensei 2 vezes, precisamos de um terreno. Ele, nossa, um terreno. Eu falei, sim, um terreno. Você quer nos ajudar? A gente precisa de um terreno. Aí ele, beleza, peraí. Pegou o celular, ligou para um, ligou para outro. O cara falou, tá bom, a gente consegue o terreno. Aí ele olhou para mim e falou, você tem um terreno. Glória a Deus, isso aplauda ao Senhor. E aí tinha outro rapaz com ele. E o rapaz olhou para mim e falou, e aí, você já sabe como que vai ser a igreja? Eu falei, não, a gente ainda não sabe. Aí ele, então peraí. Aí catou o telefone e ligou para outra pessoa. Ligou, era um arquiteto. Aí falou, eu estou com um pastor aqui, e eles ganharam um terreno para construir uma igreja, só que eles não têm um arquiteto. Eu queria saber se você podia ajudar. Aí ele falou, passa meu contato para ele que eu vou dar o projeto para a igreja. Isso, aplauda o Senhor mais uma vez por isso. Então nós ganhamos o terreno e o projeto. Isso que nem começou ainda a construção. Aí chegou um irmão da igreja e falou, pastor, eu vou dar uma carrada de bloco, tá bom? Dá para começar? Né? Que lá fala uma carrada de bloco, né, alguns mineiros de bloco, não sei quantos vêm. Mas já outro, eu quero ofertar um saco de cimento. Então, quando Deus ele libera algo, irmão, sobre os céus, não há nenhum cenário, não há nada que não possa impedir aquilo que Deus está fazendo. Nós estávamos preocupados em comprar o terreno. E o Senhor, Ele preparou o terreno de uma forma sobrenatural. O Senhor está preparando todas as coisas porque o Senhor está olhando para aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz.
Muitas vezes nós esperamos estar prontos para viver o reino de Deus. Esperamos estar prontos para pregar o evangelho, irmãos. Há muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Sabe, lá em Maniçoba, não posso dizer que lá não falta igreja, porque tem muitas igrejas lá. Lá existem muitas denominações. Só que as pessoas não se convertem. As pessoas têm medo de ir para a igreja. As pessoas tinham preconceito. Até hoje tem preconceito até com a gente. Porque o pastor tão jovem, a pastora tão jovem, o pastor que anda de bermuda, o pastor que senta na mesa de quem não vai para a igreja, uma igreja que prega o evangelho na beira do rio e diz: quem quer se batizar, venha. Aonde um lugar onde as pessoas dizem: precisa fazer um curso para se batizar, precisa passar por uma aprovação da liderança da igreja para ver se você está apto, se você é bonitinho, se você é uma pessoa legal para fazer parte da nossa igreja. E a gente está pregando: vem todos os tortos, todos os bagunçados, vem todos os viciados, vem aquele que ninguém quer, vem, vem. O lugar aonde, meu irmão, o batismo é algo muito sério. Nós estamos lá e anunciamos o batismo quando anunciamos e convidamos as pessoas para assistir. E aí na hora a gente faz o apelo: quem quer se batizar, como aqui nós fazemos? Irmão, a pessoa: mas eu posso batizar sim, sim. Eu falei: pode, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizar, aquele que se arrepende. E as pessoas se batizam ali, dali saem convertidas, irmão. Uma diferença, as pessoas lá se convertem antes do encontro. Às vezes a gente fica esperando, a pessoa tem que ir para o encontro para se converter. Irmão, a pessoa vai para o encontro. É tanto que o encontro lá é uma glória. Porque o povo já está queimando, irmão. Já estão na presença, então vai, se enche. Eu estou só esperando pérolas lá. Vai ter uns irmãos lá, irmão, que vai ser arrebatado. Ano que vem tem pérolas na Bahia, vai ser bom pérolas lá. Na beira do rio lá, aquele clima, para aqueles atos. Será muito bom. Então muitas vezes nós precisamos, sabe, lá eu aprendi que para Deus não existe um padrão. A maioria das pessoas, todos os que estão no altar hoje lá da IAP Maniçoba, são novos convertidos. Pessoas que se converteram lá, pessoas que fizeram escola bíblica lá, e hoje estão pregando a palavra, irmão, e eu sou impactado com a pregação deles, com a simplicidade, com a entrega. Muitas vezes a gente precisa: não, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso fazer uma imersão. Você tem alguma coisa para testemunhar aí? Tem alguma coisa aí para falar do que Deus fez na sua vida? Tem alguma coisa para falar para alguém? Ei, isso que você está passando, Jesus pode mudar a sua vida? Tem alguém falar: eu posso orar por você? Se você já carrega algo dentro de você, meu irmão, não fique aí esperando os padrões humanos. Não fique esperando os padrões humanistas, os padrões sistemáticos. Seja um discípulo, seja obediente a Deus, seja fiel a Deus, se santifique. É isso que Deus precisa. Irmão, pessoas, nós temos lá um projeto na igreja que está caminhando para ser estabelecido, de alfabetização, porque temos um grande número de pessoas que não são alfabetizados. E aí eu ensinei lá que na Bíblia tem o áudio, né? Você coloca lá o áudio e fica ouvindo. E tem um irmão que trabalha comigo, esse que testemunhou por último, na barbearia. E às vezes eu chego na barbearia, ele está assim, ó, com o telefone no ouvido. Eu falo: tá ouvindo quem aí, André? Ele: não, eu estou ouvindo aqui o livro tal da Bíblia. Aí depois ele vem: vê se eu entendi certo. Diz isso, isso e isso, está certo? Aí eu: não, é isso mesmo. Então muitas pessoas ficam causando algumas limitações. E eu fico vendo, eu fico cortando o cabelo, e ele vendo eu pregando para as pessoas, né? Os barbeiros aqui já sabem que sentou na cadeira já era, irmão. Não tem pra onde correr, tem que esperar o corte acabar, então tem que ouvir de Jesus. E nós lá, e ele viu eu fazendo, porque foi assim com ele. Ganhei ele dessa forma. E as pessoas sentam lá e ele começa, aí ele já coloca a pregação, irmão. Já coloca lá, a pregação da IAP. Aí ele vai pregando, aí a palavra pega, ele fica olhando para os caras assim, vê se o cara... Aí ele vira a cadeira para a televisão assim, para ver se o cara está ouvindo. Irmão, eu acho que ele sabe pregar a pregação do Homens Posicionados de cor. O tanto que ele assiste, eu acho que a maioria das visualizações que tem lá no YouTube foi dele. Todo cara, ele chega assim, aí ele vem em mim e cochicha. Esse cara aí precisa ouvir aquela pregação lá, pastor.
Eu, calma, André, vai com calma. Ele, não, vou colocar. Ele coloca lá no YouTube. E às vezes tem cara que fica doido, levanta, né? Porque a pregação após... Aqui não tem mimimi. Aqui não tem aquele lugar para homem. Aí tem os caras que já levantam e vai embora. Tipo, opa, não sou homem, não vou aguentar, né? Os caras levantam nem corta o cabelo. Falam, André, você perdeu um cliente. Eu não tô nem aí, pastor. Tem que pregar a palavra. Né? E hoje nós vemos o que ele está vivendo em Deus. Né? A transformação em Cristo, pregando esse... Ele começou a trabalhar comigo, sabe? A gente vê a evolução, as conquistas, as pessoas param a gente na rua, vai falando, meu, que benção que o André está vivendo, né? Hoje, ajudando os pais, né? Vivia uma vida, sabe, destruída, gastava tudo com vícios, com drogas, sabe, envolvendo em brigas, a ponto de morrer, sabe? Hoje vive pregando a palavra, né? Hoje conseguiu comprar os seus transportes, tem uma moto, um carro, a barbearia. Esse último encontro, ele levou 4 pessoas para o encontro, irmão. Ofertou 4 encontros. Ele chegou... Isso, aplauda o Senhor por isso. Ele chegou num culto, se tremendo todo. Chegou do meu lado e falou, pastor, Deus falou comigo. Eu falei, o que foi, André? Deus falou para mim ofertar um encontro para aquele casal ali, e agora? Eu falei, se foi Deus, pode ofertar. Ele, será que foi Deus mesmo? Não é coisa da minha cabeça. Foi meu filho, de jeito que você está aí, só pode ser Deus. Ele foi lá. Irmão, ofertou. Aí daqui a pouco ele... Meus pais falaram que vai para o encontro. Vou levar meus pais. Levou os pais para o encontro, irmão. Então, tipo, você vê que muitas vezes nós esperamos um padrão. Precisamos, Deus, manda o anjo agora descer. Se fulano ali fazer um negócio... É de Deus. Enquanto tem muitas pessoas simples ouvindo a voz de Deus claramente. Claramente ouvindo a voz de Deus. Vivendo algo poderoso, porém simples. Sabe, como eu disse, Maniçoba tem muitas igrejas. E quando a gente chegava lá, irmão, as pessoas olhavam pra gente assim. Pastorzinho de short. Irmão, uma vez eu fui... Cadê Richards? Negócio de pastor, Richards. E eu cheguei uma vez, a mulher, irmã da igreja, falou, ó, pro rapaz, o pastor vai levar o ventilador da igreja aí pra consertar, tá bom? Aí o cara, tá bom, beleza. Aí fui lá, cheguei lá no cara de bermuda, boné, chinelo. Falei, cara, eu vim trazer os ventiladores aqui para consertar da igreja. Ah, a irmã falou. Mas ela falou que ia ser o pastor que ia trazer. Eu falei, não deu para ele vir. Entreguei lá e fui embora. Depois ele viu que eu era o pastor e ficou sem graça. Fomos pregar numa casa de recuperação. Aí chegou todo mundo lá na casa de recuperação, né? Que a gente é igual aqui, irmão, a gente só anda em bando. A gente só anda naquelas equipes, e é só doido. Eu falo, não quero gente normal andando comigo, irmão. Eu só gosto de andar com doido. Gente normal não dá certo. Gente perfeita também não faz parte do nosso time. Eu gosto de andar com doido, com maluco. Aí chegamos na casa de recuperação, os caras já pregando para todo mundo lá, né? Até os irmãos lá da casa de recuperação que estavam anestesiados com remédio, estavam recebendo a palavra. Aí o obreiro lá da casa, né? A casa um pouco religiosa. A gente chegou lá, normal, né? Sem aparência ou formosura alguma, né? E aí o cara perguntou, né? Eu vi o cara perguntando, quem é o pastor? Um monte de jovem, né? Quem é o pastor aqui? Ficou procurando, olhou para mim, me cumprimentou. Aí um dos irmãos, né, que não gosta nada, já falou, o cara mais novo que você vê aí, o que menos tem cara de pastor aqui é o pastor. E ele caçando, ele é esse. Aí, rapaz, nunca que eu imaginava. E nós vemos que lá é um lugar onde há muito preconceito dessa parte. As pessoas, sabe, tem um testemunho de alguns irmãos que eles tinham vergonha de ir para a igreja porque eles não tinham roupa para ir para a igreja. E às vezes eles iam para a igreja de bermuda e chinelo e do púlpito soltavam, o irmão vai te abençoar com um terno para você ir para a igreja. Você vem para a igreja arrumado, bonitinho. As pessoas se sentiam constrangidas. A pessoa não voltava. Tem um testemunho de um dos obreiros lá, que ele sentava na porta da igreja, na calçada, para ouvir a palavra, porque ele tinha vergonha de entrar. Porque ele não tinha roupa, não tinha uma calça, não tinha um tênis para entrar para o culto. E aí a gente chama as pessoas lá para ir para a igreja, aí as pessoas falam, mas eu não tenho roupa. Eu falei, e essa daí que você está? Eu posso ser assim? Pode, vai desse jeito. Aí a pessoa, mas eu posso? Pode. Irmão, lá é o primeiro encontro que você vê servo de bermuda, os pastores, que é muito calor lá. Então, às vezes a religião, o sistema humanista cria algumas barreiras que não foi Deus que colocou. Coloca alguns empecilhos
que muitas vezes impede o evangelho de chegar a alguns lugares. Eu falo, meu irmão, que se fosse para mim se converter em uma igreja evangélica, eu não iria. Porque eu era daquele tipo de pessoa que eu passava na frente da igreja e falava, Deus me livre de entrar na igreja. Esse povo parece que é surdo. Fica gritando desse tanto. Deus não é surdo, gente. Hoje eu sou o que mais grito. Vou dar dinheiro para negócio de pastor. Vou dar negócio de dízimo. Não. Vou nada para a igreja. Sai fora. O cara vai para a igreja e não pode fazer nada. O cara fica, Deus me livre. Não vou poder mais fazer nada, não vou ser feliz. Mas eu esperava que a minha alegria verdadeira estava em Cristo. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz completo. A palavra diz que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. A verdadeira alegria não está nas coisas dessa terra. Não está em a gente conquistar riquezas. Não está em a gente conquistar um bom carro, uma boa moto, uma boa casa. Não está em a gente fazer uma viagem dos sonhos. A verdadeira alegria está em cumprir o propósito ao qual o Senhor nos chamou para viver, meu irmão. Porque eu poderia muito bem falar, mas eu vou lá para Maniçoba. Lá não é um lugar potencialmente econômico, onde eu vou conquistar muitas coisas, eu vou ter que regredir. Mas eu pensava, você está lá vivendo o propósito que Deus me chamou. Sabe o que eu pensava? E se eu não for? E daqui a alguns anos, se eu me arrepender? Vai ser tarde demais, então eu vou. E nós passamos um processo, hoje o Senhor está movendo as coisas, sabe, está mudando coisas que eu tenho orado, e eu orando, Senhor, porque quem é barbeiro aqui sabe, irmão, barbearia você tem que ficar na barbearia, senão você não ganha dinheiro, tem que cortar, é produção. E irmão, chegava a gente lá e falava, não, eu não vou trabalhar, porque não é justo, as pessoas estão vindo aqui nos servir, eu vou deixar as pessoas sozinhas, então vão ficar. Aí uma semana tinha gente lá, outra semana eu vinha para cá, aí outra semana era encontro, outra semana evento da igreja, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E orando, não, Deus, o Senhor tem... E aí nós recebemos uma ajuda da igreja, né? E começamos orando a algo, e eu falei, Senhor, aqui é o lugar que mais produz manga em todo o Brasil. Todo mundo aqui manda manga para São Paulo. E eu que sou paulista não vou mandar? Não vou vender? Eu falei, Deus, isso aí está errado. Comecei a orar, falei, Senhor, me envia um cliente. Eu preciso de um cliente, uma pessoa... para comprar manga de mim, porque eu estou no lugar da manga, e as pessoas da minha cidade precisam da manga, então eu tenho que ser essa ponte, eu tenho que ser essa conexão. E nós oramos, e a última vez que eu vim para cá, fui no CEAGESP, andei lá e conseguimos um cliente, né? Estamos carregando, estamos mandando faz um mês, então nós estamos vivendo também uma promessa, né? E tem um irmão lá da igreja lá, que é um dos testemunhos mais fortes, ele é até tio da Jadna, e eu lembro que assim que ele se converteu, ele começou a viver... Ele é marido da Sheilinha, que testemunhou aqui. E ele estava na pizzaria comendo uma pizza. E o dono da pizzaria me mandou uma mensagem. Mandou uma foto e mandou um texto para mim, agradecendo. Cara, obrigado por você ter ouvido a voz de Deus. Eu estou aqui vendo uma cena e eu estou chorando. Porque eu estou vendo uma família restaurada, sentado comendo uma pizza. Pai, mãe e filho comendo pizza. E eu nunca tinha visto eles vivendo isso. Uma mulher que não saía de casa com depressão. E um homem que estava travado em vícios. Hoje está desfrutando com a sua família. Eu estou chorando aqui dentro da cozinha da pizzaria, cara. Então nós vemos, e esse cara, ele falou, nós carregando na manga. Aí ele carregando lá, os caras, rapaz, né, tá carregando a manga, que benção, glória a Deus. Aí ele falou para os caras lá que trabalham com a gente. Falou, agora a gente vai construir a igreja rapidinho. Eu falei, ainda bem que você sabe. E nós entendemos que não é nada nosso, é tudo do reino. Então se Deus nos abençoa, Ele vai abençoar o reino também. Deus, Ele fala assim para o irmão, Deus não quer te dar riqueza só para você. O reino de Deus não é individual. Ele é coletivo. Quando nós entendemos isso, meu irmão, começa a transbordar sem medida. Porque a matemática de Deus é aquele que divide e multiplica. E é tudo. Se você divide o seu tempo, Deus ele faz o seu tempo ser remido. E você viver um tempo extraordinário. Se você compartilha aquilo que Deus te entregou, Deus ele te dá mais. Se você ora por pessoas, Deus te dá mais unção. Se você oferta por pessoas, se você ajuda o necessitado, Deus te abençoa mais. É dessa forma que funciona. Então nós precisamos entender que Deus ele já colocou algo dentro de mim e de você. Nós não fomos chamados para ficar presos aqui dentro da igreja. E nós precisamos entender que todos nós temos uma missão.
Eu te convido nessa noite, você orar e pedir a Deus, Senhor, qual que é a missão que o Senhor tem para mim? Mas, pastor, eu não me vejo sendo enviado para outro lugar. Eu não me vejo indo morar em outro país. Não tem problema, você pode ver a sua missão aqui também. Tudo aqui é uma missão. Os obreiros estão vivendo uma missão. O Ministério de Louvor está vivendo a sua missão. Os pastores aqui, os líderes, os intercessores, a dança, a escolinha, todos têm uma missão. A cantina, a mídia, o social é uma missão. Tudo é uma missão, mas se empenha. A Bíblia diz que tudo quanto você fizer, faça com excelência. Então entenda, para aquilo que o seu coração queima, se entregue verdadeiramente, faça com excelência. O que você olha dentro da igreja e fala, meu Deus, meu coração queima por isso, se entregue por isso, se derrame por isso. Sabe, nós precisamos entender, muitas vezes eu olhava e falava, meu Deus, eu admiro, sabe, os pastores pregando dessa forma. Um dia eu quero viver isso, mas enquanto eu não estava vivendo, eu olhava e fazia, eu falava, enquanto isso eu estou vivendo a minha missão. Irmão, uma das coisas que me consolidou na presença de Deus foi o social. Eu entrei na igreja assim que começou o social, na IAPSED. E eu lembro que eu ia para o social, irmão, meu ainda Raimundo, sabe? Pé na igreja, pé no mundo. E eu lembro que era meio enjoado com o meu carro. E nós fomos para o social e não tinha muitas pessoas com carro na igreja naquela época. E na hora da reunião falou, a gente precisa de um carro para levar as comidas, para levar as roupas. E eu, meu Deus, e agora? Será que eu me pronuncio? Um monte de gente, um monte de coisa, vai sujar, vai cair comida. Falei, amém, vamos lá. Falei, não, eu vou. E eu lembro que o primeiro dia que a gente foi, irmão, choveu. Aí choveu, aquele abre e fecha a porta, todo mundo molhado dentro do carro. O carro molhou os bancos, molhou as portas, parou de funcionar vidro. E aquele negócio, falei, meu Deus do céu, Deus está me curando mesmo. Deus está me restaurando mesmo. E eu já ficava pensando na próxima cena, porque eu sentava, às vezes no colchão ali, que as pessoas, no papelão que as pessoas dormiam, e começava a perguntar, e aí, o que te trouxe aqui? O que você está vivendo? O que está acontecendo? Como nós podemos te ajudar? Começava a ouvir as histórias, irmão, e aquilo ia queimando meu coração. Eu falava, meu Deus, eu preciso fazer algo por isso. Não é justo eu estar vivendo uma vida boa, enquanto outras pessoas estão necessitando, mas não é algo de dó, porque a dó, ela vem e não faz nada. Mas é a compaixão de você se colocar no lugar, é a empatia, de você dizer, eu preciso fazer algo, eu preciso me mover por isso. Eu não posso olhar e fechar os meus olhos. Então foi algo que me consolidou e também me ajudou a me firmar na presença de Deus. Porque eu lembro que na reunião eu falava, se você não estiver na bênção, o inimigo pode te... E eu, meu Deus do céu, e agora? Tenho que me firmar. Porque nós estávamos orando, eu lembro que, vamos orar, e eu ficava só, não vou orar não estou pronto para orar, vou me esquivar. Ei, ora aqui, chamava. Mas nós estávamos sempre lá. Sabe, nós vemos testemunho de chegar para o irmão, o que você precisa? Eu preciso de uma passagem para voltar para minha casa. Eu vim para cá para trabalhar, não consegui emprego, estou morando na rua, perdi meus documentos. E sabe, a igreja ir lá, comprar passagem, enviar a pessoa de volta para casa. Sabe, nós pegar a pessoa na rua, morador de rua, e falar que você só precisa de uma oportunidade. E nós falamos, então nós vamos te dar uma oportunidade. Nós vamos te arrumar um emprego, nós vamos te arrumar uma casa. Irmão, e a gente vê as pessoas se restaurando. Pessoas vivendo um testemunho, casando após saírem de necessidade de rua. Eu lembro uma vez, irmão, você vê como algo simples pode mudar uma vida. Eu saindo de uma pizzaria após um discipulado. E nós somos os últimos a sair da pizzaria, como sempre. Já tinha tudo fechado, não tinha mais comida. E um irmão sentado assim, aparentemente usuário. E ele me disse, irmão, eu não quero dinheiro. Eu só quero comida, eu estou com fome. Eu sou usuário de droga, mas eu quero comida, eu estou com fome. Você pode me comprar uma comida? Eu falei, claro. Fui lá na pizzaria, falei... Pode fazer, já fechou a pizzaria, já fechou a cozinha, já fechou tudo. Falei, não tem nem a sobra aí dos funcionários. Aí eu contei só, falei, não, tem um rapaz necessitado, ninguém quer doar, em vez de levar para casa. Não teve. Falei, meu Deus, e agora? Aí lembrei, catei um papel, escrevi o endereço da igreja. Rua dos Fonseca, número 91. Entreguei, a época a sede era lá. E falei, querido, não tem comida, está tudo fechado, 1h da manhã, mas vou te dar um endereço. Se você realmente quer ajuda, quer mudar de vida, vai nesse endereço aqui. Nós podemos te ajudar. Irmão, passou exatos 15 dias. Esse rapaz, ele sentou na porta da igreja 8h da manhã, esperando alguém chegar. E ele me contando o testemunho após, disse que ele fez um voto com Deus. Falou, Deus, se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, o Senhor vai trazer alguém aqui para me dar um café da manhã. E ele ficou sentado lá. Daqui a pouco passou um irmão indo comprar pão. Aí viu ele sentado na porta da igreja e falou nada. Daqui a pouco voltou. Com pão, presunto,
um suco. Falou, irmão, daqui a pouco o pastor está aqui, mas vai tomando um cafezinho aí. Isso, aplauda o Senhor. Aí logo em seguida, passou outro irmão indo almoçar. Aí voltou com a marmita. Ó, irmão, um almoço para você não ficar com fome. Aí 4 horas da tarde chegou o apóstolo Lorival, com o café da tarde. Olhou lá e falou, ô Jeremias, o que você está fazendo aí? Não, é que um irmão chamado Gabriel mandou vir aqui, que eu queria ajuda, eu quero ir para uma casa de recuperação, quero mudar de vida. O apóstolo olhou para a cara dele e falou, vamos lá, vamos entrar, vamos tomar um banho. Foi lá, tomou banho na igreja, deu uma roupa nova, o pastor Lorival colocou logo um ternão nele, ficou bonito. Foram lá uns irmãos lá, cortou o cabelo dele. Aí eu cheguei no culto, o cara puxou meu braço, eu olhando assim, o cara, aquela cara, né, que o cara vem do mundo, meio assustadora. E eu falei, ixi, mano, será que é alguém do passado? Aí ele, você não lembra de mim? Aí que eu me assustei mais, aí eu falei, não. Eu procurei um obreiro, aí ele, você falou pra mim, se eu precisasse de ajuda, era pra mim vir aqui, eu tô aqui, eu quero ajuda. Aquele negócio queimou meu coração, eu falei, meu Deus, nem esperava que esse cara ia vir aqui. Terminou o culto, ele chegou em mim no apóstolo Lorival e falou, eu quero ir pra casa de recuperação. O apóstolo Lorival falou, você não vai pra casa de recuperação nenhuma. Eu vou orar por você agora e você vai ser liberto. Eu lembro que acabou, nós oramos por esse rapaz e falou, ó, hoje você não vai para a rua, vai dormir aqui na igreja. Aí o apóstolo falou, e aí Jeremias, você se responsabiliza? Eu falei, rapaz, Jeremias, eu não confio mais, não tem o que fazer. Dormiu lá na igreja, trancamos tudo, deixamos a chave com o cara, isso já era a 3ª vez que nós fazia isso. Teve um que foi embora com a mangueira da igreja, com a chave, foi tudo. E aí, esse cara dormiu na igreja. E aí ele acordou no outro dia, eu fui lá logo cedo antes de trabalhar, falei, aí, tá tudo bem, quer um café? Ele, não, já trouxeram o café pra mim, tá tudo bem. Ele, cara, eu quero contar um negócio. Ele falou, nunca passei tanto tempo sem uma abstinência. Desde a hora que o velhinho orou por mim, eu não senti mais vontade de usar droga, e até agora eu tô de boa. E eu falei, meu irmão, você foi liberto, você foi curado. Aí ele, eu vou confessar que eu não acreditei não na hora que o velhinho falou. Mas a oração foi forte. Irmão, esse irmão, ele ficou lá, depois nós alugamos uma casa para ele. Ele se reconciliou com a sua família. A ex-mulher dele era usuária de droga. E eles tinham perdido a guarda do filho. Ele se restabeleceu, voltou para a família, pediu perdão. O irmão dele chamou ele de sócio para uma empresa, a qual ele já era profissional. E eu nem lembrava, ele já tinha continuado a vida dele. Foi para o encontro, né? Nós ganhamos, consolidamos, discipulamos e enviamos, né? Aí, enviou. Daqui a pouco ele me mandou mensagem no Facebook, me achou no Facebook. Falou, Gabriel, preciso falar com você. Eu falei, ixi, já deve ter recaído de novo. Incrédulo, né? Eu tava. Aí ele me ligou, passei o WhatsApp, e ele falou, eu quero contar o que Deus está fazendo na minha vida. E começou a contar, falou, quero que você venha aqui, na loja a qual eu sou sócio, na qual eu sou dono hoje. Fui lá na loja, irmão, longe, eu acho que o Iago foi comigo, você foi comigo lá, não foi, Iago? O Iago foi comigo lá e ele contando, ele conseguiu restaurar a sua vida, ele conseguiu a guarda do seu filho, começou a morar de volta com o seu filho. E até hoje eu acompanho, direto ele me manda mensagem, pergunta como é que estão as coisas. Então, sabe, um ato simples pode mudar uma vida. Algo simples nós fazemos, esse é o papel da igreja. Ei, existem pessoas que estão esperando pela minha e a sua atitude, pela minha e a sua ação. Mas pastor, eu tenho vergonha. Pede para Deus te dar coragem, irmão, mais vergonhoso do que eu era. Nós precisamos pedir, Senhor, me usa, uma simples palavra. Eu quero trazer algumas realidades aqui, algumas estatísticas, de alguns lugares a qual o Evangelho ainda não chegou. Muitas vezes nós achamos que fazer missão é só lugar onde já está todo mundo fazendo, mas existem alguns lugares que a palavra de Deus ainda não chegou. Pessoas que ainda não ouviu falar da salvação de Cristo Jesus. Lugares que é proibido você dizer que é um cristão. Existem 7.000 povos que não conhecem Jesus ainda. 7.000 nações, 7.000 cidades, nações não cidades, povoados, que ainda o Evangelho não entrou. E a palavra de Deus diz, Jesus disse, quando o meu Evangelho for pregado a todas as nações, assim virá o fim. Então é o meu e o seu dever, é a minha e a sua missão pregar o Evangelho. Nós precisamos, eu creio que Deus irá levantar aqui missionários que irão a lugares inalcançados.
Irá pregar a palavra em lugares aonde a palavra de Deus não chegou. Assim como foi pregado em Moçambique, na África, onde nós temos o nosso trabalho. Irmão, lá era um lugar onde tinha uma Bíblia para 300 vilarejos. E era terrível, porque os pastores só tinham lido ainda o Novo Testamento, não tinha chegado, o Velho não tinha chegado no Novo. Os pastores chegaram lá e eles ainda estavam com mais de uma mulher ainda, porque não tinha lido o Novo. Só chegaram no Velho, então eles aí estavam desatualizados. Chegou lá, teve que alinhar as coisas. Então imagina um lugar onde, qualquer lugar onde nós vamos hoje, nós ouvimos um Deus abençoe, um Jesus te ama, vão para a igreja. Toda rua que nós passamos nós vemos igreja, mas você já imaginou que tem lugares que as pessoas não ouvem falar o nome de Deus? Que as pessoas não conhecem quem é Jesus? 7.000 povos. No Brasil, eu quero falar somente no Brasil, existe 20.000 ribeirinhos, que não existe igrejas estabelecidas. Há muitos trabalhos missionários, mas ainda ninguém se dispôs a cuidar de um povo. Mais de 100 tribos indígenas, que foram ainda inalcançados, que pessoas têm as suas crenças, mas ainda não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Existem 6.000 comunidades no sertão, que não existem igrejas implantadas. Comunidades onde ainda não chegou água, onde não chegou energia elétrica. Nós vivemos essa realidade perto de Maniçoba. Maniçoba hoje é um lugar muito desenvolvido. Nós podemos dizer que uma riqueza natural muito grande, um lugar muito desenvolvido, mas próximo de nós. Existem povoados que ainda não chegou energia elétrica, que ainda não chegou água. As pessoas ainda fazem como nós vemos, e buscar água na cabeça, cozinhar fogão de lenha, casa de barro, ainda existe, ainda é uma realidade isso. Isso não acontece só nos filmes. E ser igreja, meu irmão, não é só ir lá e falar algo, Jesus te ama, não, é fazer algo. A Bíblia diz que aquele fala, Deus abençoe, não fui de nada. Precisamos fazer algo. Precisamos nos mover por isso. Mas como eu disse, talvez você não vai, mas envie alguém, invista em alguém. Acredite nisso. Aquele que dá ao necessitado, empresta a Deus, meu irmão. Já pensou você ter uma dívida com Deus, Deus te dever algo? É aquele que ajuda o necessitado, é aquele que ajuda o órfão, a viúva, é aquele que investe no reino. Já imaginou? Favor de Deus sobre nós. O que nós não poderemos viver. Nós não precisamos aqui convencer ninguém a nada, meu irmão. Eu quero despertar um coração em nós, verdadeiro, voluntário, que nós vamos fazer por amor. Porque o primeiro ponto que nós temos que entender é amar a obra de Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas. Posso falar? Não oferte por obrigação. Não ajude por aparência. Ajude de coração. Acredite. Porque não é algo físico, é algo espiritual que nós estamos vivendo. É algo verdadeiro, nós estamos semeando para um galardão eterno. E outra, não espere ofertar e ficar recebendo reconhecimento humano. A Bíblia diz que aquilo que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Se você semeou em terra fértil, você verá os frutos. Se você ouvir a voz de Deus, você verá os frutos. Não queremos convencer ninguém a nada, meu irmão. Só oferte se for do seu coração. É segundo propôs você no seu coração, não é Deus. Deus não vai mandar você ofertar. Deus não precisa ofertar. Deus não precisa se entregar. E não é uma oferta somente terrena, financeira, mas uma entrega verdadeira, de vida, de coração. Quantas pessoas nós temos visto indo lá em Maniçoba, irmão, e me mandar mensagem, pastor, eu ganhei a oferta da passagem, mas eu não tenho dinheiro para levar, e aí, posso ir? Irmão, vem. Nós vamos comer cuscuz, carne de bode aqui. E vamos chupar manga. Bebe água de coco. Aqui é tudo à vontade, meu irmão. Lá as pessoas vão para essa falta voltar amarelo, que é só cuscuz e manga. Irmão, porque é entrega verdadeira. Sabe, talvez se você tem um desejo no seu coração e fala, pastor, mas eu não tenho, sabe, os recursos ainda para ir. Mas ora a Deus, Deus vai levantar alguém que envia para te enviar para lá. Talvez você tenha disponibilidade, mas não tem um recurso. Deus vai enviar alguém que tem um recurso para usar a sua disponibilidade, para usar o seu coração, a sua força. Porque como eu disse, aquele que envia também está fazendo a missão, está acreditando.
Irmão, é poderoso quando vai alguém de fora, alguém daqui, lá em Maniçoba. As pessoas, lá em casa parece um ponto turístico. Toda hora chega alguém, cadê o povo? Quem que chegou? Quem é? Aí senta na mesa e fala, oi irmão, tudo bem? E fica olhando assim, ó. Tipo, esperando algo já, com a sede, tipo, e aí, o que você tem para me entregar? O que você tem para orar por mim, para liberar por mim? É algo simples, irmão. Muitas vezes nós queremos esperar algo deslumbrante. Sabe como que as pessoas pregam o evangelho na Coreia do Norte? Existem missionários lá. Eles pregam, irmão, eles vão nos restaurantes. Aí lá no cardápio, eles escrevem um versículo da Bíblia. Aí eles vão no banheiro, aí colam um papelzinho no banheiro. Porque se eles falar de Jesus lá, com alguém ouvir, já era, irmão. Aquele presidente de lá acaba com tudo. Países perseguidos onde em simples atos as pessoas se convertem. Nós precisamos entender, há muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus através da minha e da sua vida. Há muito mais de Deus sobre nós, meu irmão. Aqui a igreja, ela é um quartel-general. A célula é um treinamento, é um discipulado, onde nós estamos sendo preparados para viver o ID, para viver a comissão, para viver ali o propósito de Deus. Nós não estamos aqui somente para receber uma palavra, nós somos uma igreja apostólica. Não somos uma igreja passiva, nós somos uma igreja que acredita no propósito de Deus, acredita na pregação do evangelho, na expansão, acredita no evangelismo. Somos uma igreja em movimento. Não estamos vindo para a igreja buscar os nossos próprios interesses, porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Somos uma igreja que busca o reino. Não somos uma igreja, irmão, inclusiva, uma igreja travada, uma igreja individual. Nós somos uma igreja que vai avante, uma igreja que vai saquear o inferno, uma igreja que vai resgatar os necessitados. Eu te falei, você está no meio de um povo doido, meu irmão. Aqui só tem maluco. Se você não é ainda, não se preocupe, com o tempo você vai ficar. Não tem ninguém normal aqui, irmão. Então nós temos que entender isso, acreditar em um propósito eterno em Deus. Sabe a coragem que Deus te deu para você viver tudo aquilo que você vivia no mundo, quase perdendo a sua vida? Aquela coragem foi para você usar hoje, irmão, para entrar em lugares. Quantos de nós temos coragem de desafiar a polícia, de desafiar pessoas, sabe, de trocar tiro e tudo mais? Essa coragem não foi para o mundo, foi para Deus, meu irmão. Foi para que você viver o propósito de Deus. Foi essa coragem que Cristo nos entregou para nós entrar, irmão. Ele fala, não vai dar certo. Fala, vai sim, nós vai ver. Não, mas ninguém prega aqui, mas nós vai pregar. Ah, mas se pregar aqui as pessoas vão perseguir. Nós está pronto, meu irmão. Está igual o apóstolo Paulo. Entrava na cidade, tomava uma pizza, que nem diz o baiano. Era apedrejado, aí saía, era expulso da cidade. Aí os discípulos olhavam e falavam, vem aí apóstolo, vamos fazer o quê? Vamos voltar. Vamos lá de novo, que o propósito ainda não foi cumprido. Essas pessoas que Deus procura, meu irmão, não são covardes. O reino de Deus não é para covarde, irmão. É para gente que tem coragem. Deus não te escolheu para você vir para a igreja. Você era todo para frente. Aí se converte, anda todo engessado, todo delicado. Eu não achei que aconteceu com o irmão. Aconteceu com a irmã, era toda para frente, toda milhão. Eu ganhei para Jesus para ganhar mais vida. E agora, murchou. Acabou, aqui não. Aí, Vanessa, aqui não. Mano, lá em Maniçoba entrou em cada lugar, meu irmão. Esse povo é corajoso demais. Vai falar, aqui é um lugar assim meio perigoso. É, então tá bom, a gente tá indo lá. Aqui, não pode... Não, nós vai pedir licença. O Marcelo escapou de uma lá, hein, Marcelo? Vivendo perigosamente, você tava. Os caras, quem é esse cara aí, mano? Quase vai nessa, mas vai morrer na obra, né? Misericórdia. Então muitas pessoas falam, não, pregar o evangelho, não, é que, né, ursinhos carinhosos, e vai ser flores, e Jesus te ama, e Deus, ai. É selva, meu irmão. Não é floresta. Jardim é só no secreto. Saiu do secreto, saiu daqui, não tem mais jardim, irmão, é selva. O jardim fica por aqui, é o lugar da habitação de Deus, é o lugar onde nós enchemos, é o lugar onde nós somos transformados, mas daqui para frente, meu irmão, é para a gente usar aquilo que nós recebemos aqui dentro.
É para a gente colocar em prática cada oração, cada entrega que você faz nesse altar. Todas as vezes que você fala, Deus, eis-me aqui, me usa, é para fazer isso lá fora. Ei, nós não recebemos algo para guardar dentro de uma garrafa. A unção que Deus libera sobre nós não é para a gente ficar chapando no culto, meu irmão, orando em línguas na igreja, para ficar pulando. É para você ir lá fora e se esvaziar. Aí volta vazio, aí vem aqui e se enche de novo. Aí vai para lá, esvazia, aí vem para cá, se enche de novo. É isso que nós vivemos, irmão. Eu vou lá para Maniçoba, irmão. Tem dias que chega na semana de vinho, eu fico, meu Deus do céu, chega o final do ano, mas não chega o dia de ir para São Paulo. Porque eu fico, eu preciso me encher. Eu preciso ser discipulado, eu preciso ser ensinado, eu preciso receber, sabe, sentar para aprender, eu preciso. Mas aí depois, irmão, já estou nessa semana, já cheguei, comecei a semana, falei, meu Deus, essa semana eu vou embora. Essa semana, vou chegar lá, já vai ser, meu Deus. Vou liberar tudo que Deus tem falado nesses dias. É para isso que Deus nos chamou. O propósito de Deus, ele é coletivo. A missão é coletiva, não é individual, não é para a gente receber e ficar em nós. O que Deus libera sobre nós não é só para nós, é para transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, para que outras pessoas possam desfrutar disso. Eu estava aqui dizendo sobre algumas estatísticas, que no sertão do Nordeste, existe ainda 32 povoados, tribos, lugares, vilinhas, que ainda não têm igrejas implantadas. Talvez você pode ser um que vai para esses lugares. Sabe, nós temos uma palavra sobre a base missionária da IAP Maniçoba. Por isso que nós estamos dizendo que é uma base missionária. Deus disse que ali seria um lugar de treinamento para missionários. Nós teremos formação para missionários naquele lugar. Intensivo, meu irmão. Curso de 30 dias, 15 dias para ter intensivo. Para preparar pessoas para saquear o inferno, irmão. Para pregar o evangelho. Para viver na prática mesmo o que é o reino de Deus. Por isso que Deus tem colocado no nosso coração que lá Deus levantaria pessoas fortes, pessoas corajosas, que acreditam no propósito de Deus. Há mais de 1 milhão de pessoas que não conhecem Jesus ainda, só no Brasil. Povos que ainda ninguém teve coragem de ir lá, irmão. Então ore a Deus. Ore a Deus, irmão. Às vezes você está aqui brigando por causa das coisas da célula. Às vezes você está brigando porque não te colocaram no ministério. Às vezes você está brigando porque não me chamaram. Não me coloca para pregar. Não me coloca para cantar. Irmão, o mundo está aí, preparado para alguém fazer isso. Existe mais de 1 milhão de pessoas esperando você pregar para alguém. Você quer subir no altar para quê? Pregar para crente, irmão. Eu não gosto de pregar para crente. As igrejas lá religiosas me chamam, eu fico meio... Porque os crentes ficam assim para sua cara. Tipo, e aí? E aí o que, mano? Aí olha, pastorzinho, não usa nem terno. Fala paletó. Paletó não fala nada. Paletó não faz jejum, não lê a Bíblia e nem ora de madrugada. Então nós precisamos entender que aquilo que nós carregamos dentro de nós, existe muitas pessoas esperando de mim e de você, o meu e o seu posicionamento. Aí você fica se desgastando com besteira dentro da igreja. Besteira que eu digo, coisas que não fazem parte da igreja, não fazem parte do reino. Não é coisas que um cristão deveria estar se preocupando, enquanto há multidões aí sendo escravizadas. Vai pregar, irmão. Se você é um pregador mesmo, vai pregar na rua. Vai pregar nos lugares onde ninguém pregou ainda. Eu creio, irmão, eu creio nisso. Que Deus irá enviar pessoas para lugares inalcançados, onde o evangelho não chegou. Eu creio que eu também pisarei nesses lugares. Nós oramos por isso. Existe algo chamado Janela 1040, quem já ouviu falar disso? É uma escala geográfica, onde existem alguns países que são inacessíveis para o evangelho, para o cristianismo. É um dos países mais perseguidos, onde você pregar o evangelho é crime. País fechado que você ser um cristão, você dizer e anunciar a Cristo, você pode ir preso e até condenado à morte. E você diz, então Jesus não quer curar essas pessoas, Jesus não quer salvar essas pessoas. Quem disse? Muitas vezes, esse país é fechado, o povo não quer crer, esse povo incrédulo. Esse povo não quer saber de Deus. A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo de tal maneira
que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não fechou exclusividade, meu irmão, com ninguém. Deus, Ele deseja salvar toda a humanidade. É todos os povos, é todas as nações, é todas as etnias, é todas as culturas, é todas as línguas, é todos os territórios. Deus deseja salvar todo mundo. Jesus não foi enviado para levar ninguém para o inferno, para condenar. Ele foi enviado para salvar a humanidade. E existem muitas pessoas que estão pregando: você, se não fizer isso, vai para o inferno. Não é isso que Jesus deseja. Você falar: meu irmão, para de fazer isso, Jesus quer te salvar. A pregação tem que ser ao contrário. Lá nós lutamos contra isso, porque as pessoas, em vez de pregar Jesus quer te salvar, prega: se você continuar assim, você vai para o inferno, colocando medo. E nós vemos na convenção, não é por força nem por violência. Irmão, eu fiz uma loucura outro dia lá na igreja. E eu depois falei: meu Deus, o que eu falei? Lá na igreja, aquele mover, irmão, aquele ambiente, aquela glória e sabe, a palavra pegando. Eu falei: eu quero fazer um desafio aqui com vocês. Vocês amam a Deus mesmo? Eu duvido vocês ficar 2 cultos sem vir para a igreja. Eu duvido vocês aguentar ficar 2 cultos sem vir para a igreja. Eu faço um desafio com vocês. Aí no final do culto, os irmãos: pastor, não consigo, mano. Eu até tentei. Teve um irmão lá que falou: pastor, eu fiquei, falei: vou assistir de casa. Sentou lá, aí foi que deu o horário do culto. Aí ele ficou lá, começou a dar uma inquietação dentro dele. Ele foi lá, colocou a roupa e correu para a igreja. Ô pastor, não dá. Tem algo dentro de mim que eu não consigo controlar. Anseia pela presença de Deus. Eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso adorar a Deus. E tem pessoas, irmão, que se estiver frio, fala: não, pode correr o risco de eu ficar doente e cultuar a Deus. Aí não está vivendo nada em Deus, depois reclama. Não está semeando, não está buscando, irmão. Aí depois está igual um sepulcro calhado. Aí fala: ninguém me dá uma oportunidade. Claro, não tem nada para liberar. Tem dificuldade de vir para o culto. Meu Deus. Precisamos entender, meu irmão. Deus, Ele tem algo para fazer através de nós. Sabe por que Deus deseja salvar toda essa humanidade? E até esses países perseguidos. Nós vemos tem um missionário muito conhecido, Chileno Vergara, que ele está nesses países, no Paquistão, fazendo missão. Ele já foi condenado à morte 2 vezes, preso um monte de vezes. Esse dia ele estava com uma crise, porque os xiitas lá, os rebeldes, eles colocaram um prêmio pela cabeça dele. Falou: quem matar ele, nós damos uma recompensa. Você já pensou você ter a sua cabeça a prêmio por pregar o evangelho? E nós aqui ficamos: eu queria subir no OTAN. Ah, mas tem ninguém para pregar? Tem, meu irmão. Tem gente que vai faltar gente para pregar. Precisamos entender que o reino de Deus, a igreja, é muito além do que nós estamos acostumados. Entenda, meu irmão. Para de criar picuinhas dentro da igreja e venha para cá com um propósito, entendendo, meu irmão, eu preciso me fortificar, porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem algo para fazer em mim. Deus tem algo para mover dentro de mim. Eu lembro, meu irmão, não sei se tem alguém aqui assim, mas uma das evidências que foi despertada dentro de mim, antes de eu ser enviado, eu sentava nessa cadeira, eu ficava inquieto. Eu ficava agoniado, eu ficava: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não aguento mais ficar aqui. Olhava para a igreja e falava: meu Deus, eu preciso sair daqui. Só que vivendo, irmão, indo pregar na casa de recuperação, indo fazendo social, fazendo célula, casa de paz, mas não, Deus, eu preciso de mais. Deus, Ele tem sempre mais para fazer na nossa vida. Deus tem sempre mais para nos levar a viver em Ele. Quanto mais nós mergulhamos, mais profundo tem para nós irmos. É uma fonte inesgotável, nunca cessa. Deus nunca cessa de liberar sobre nós. Sempre tem mais em nós. É um grande desafio. Talvez você pense: pastor, como eu vou pregar nesses lugares? Pessoas incrédulas. Irmão, às vezes a gente tem dificuldade aqui, que às vezes aparecem uns no culto. Dá um trabalho, irmão, para pregar. A pessoa olha para a nossa cara, parece que fala igual o Marcos Feliciano. Foi batizado no vidro de vinagre. A cara amarrada, a misericórdia. Aqui ainda é difícil ver, né? Que é muita gente. Mas agora a igreja pequena, às vezes vai uns irmãos lá, né? Às vezes o irmão vai pregar lá em Maniçoba, aí desce e fala: pastor, ninguém entendeu nada, né? Falei: por quê? Ninguém reagiu, os irmãos estavam com a cara tipo de ué para mim. Falei: não, irmão, fica em paz. Aí depois o irmão: oh, glória a Deus, essa palavra, meu irmão, foi bênção, falou comigo. Mas é o jeito de receber. Muitas vezes nós se paramos nisso. Só que enquanto tem uns assim, tem outros que estão recebendo. Talvez nós temos que quebrar essa barreira, temos que vencer. Talvez essa pessoa que hoje é incrédulo. Um dia eu fui incrédulo, irmão. Na igreja mandava fechar o olho, eu não fechava.
Fecha o olho. Eu falei, fechar o olho pra quê? O que vão fazer comigo? Eu, olhava para um lado, para o outro. Chardinha de lá no encontro. Nós começou lá, né, aquela parte sábado à noite. Olha, ixi, que negócio é esse? Eu vou embora. Aí ele fala com o testemunho, Giovanni, que ele falou que ia no banheiro. Falou que ia no banheiro para dizer que ia no banheiro e ia embora. Aí o Giovanni travou a porta. Vai sair não, irmão. Agora pode ir no banheiro. Aí ele ficou lá e depois ele entendeu. Mas aí, ou quem está vivendo hoje. Talvez o que nós precisamos é isso. É acessar esses lugares. É um desafio, irmão, mas é um desafio bom. Eu gosto, sabe, da pessoa, quando a pessoa vem meio incrédula, porque um dia eu fui incrédulo, eu falo, então, eu sei que tem um coração, debaixo desse coração de pedra, tem um coração bom aí dentro. Tem algo aí que pode ser, uma pedra bruta, pode ser esculpida uma hora. Quantas pessoas não tinham um coração duro, quantas pessoas teve dificuldade, resistência para vir à igreja. Mas quando Cristo se revela a nós, meu irmão, não há nada que nós podemos resistir. Quando Cristo se revela verdadeiramente em nós, nada pode nos impedir. Não há resistência, não há incredulidade, não há medo, não há receio, não há vergonha, não há timidez, não há limitações. Existem testemunhos nesses países perseguidos de alguns muçulmanos tendo experiência em sonhos, de alguém aparecendo para eles, alguém que eles chamam como Issa, que no árabe significa Jesus. E aparecem para ele e começam a pregar a Bíblia. Ou seja, o próprio Deus está aparecendo para essas pessoas e sendo a testemunha dele mesmo. Porque ainda eu e você não fomos lá. Porque ainda pessoas não chegaram nesse lugar. Aí nós explicamos, será que Deus quer salvar essas pessoas? Quer salvar porque Ele mesmo está aparecendo. Irmão, nós vemos testemunhos, sabe, às vezes de pessoas que não tem um lugar para orar. Na sua casa não pode orar, porque se a sua família vê orando, pode denunciar as autoridades e preso. Eu vi um testemunho de um muçulmano que se converteu ao cristianismo, que ele ia para a mesquita, irmão. Enquanto o povo estava lá, né, na sua fé, ele estava orando a Deus. Deus, obrigado por me salvar, obrigado por me restaurar. Se aparece para mim de novo, muda minha vida de novo, Jesus. Eu quero aprender mais da tua palavra. Irmão, pensa, já pensou um lugar aonde você ter uma Bíblia é a mesma coisa do que você ter uma droga, do que você ter algo ilícito, ter uma arma de fogo. É a mesma coisa de ter uma Bíblia num país como esse, é crime. Se você for pego com uma Bíblia na rua, você vai preso por receptação, não por porte ilegal de algo ilícito. E hoje nós podemos usar a Bíblia liberadamente. Podemos colocar a Bíblia aberta na nossa casa. Podemos hoje, lá em Petrolina, que é uma cidade vizinha, ter uma Bíblia aberta no meio da cidade. O Brasil é um lugar onde, sabe, existem muitas pessoas que creem em Deus. É um lugar onde Deus vai levantar muitas pessoas fortes, como nós temos uma palavra, que o Brasil, ele é o celeiro do avivamento. O celeiro é aquele que guarda, aquele que preserva a unção, aquele que preserva a glória. Então, através de nós, muitas pessoas serão enviadas para levar esse lugar, como a palavra Brasil já significa exportadores de brasa. Nós iremos exportar a brasa, o fogo de Deus, a glória de Deus. Porque nós vemos muitas igrejas hoje lá fora que um dia foram sedes de avivamentos, esfriando, deixando de crer nos dons, deixando de crer no orar em línguas, deixando de crer no poder do Espírito Santo. As pessoas vão para a igreja para buscar os seus próprios interesses. As pessoas buscam a Deus somente para se beneficiar. Não é isso que Cristo fez. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha nem aonde repousar a sua cabeça, meu irmão. Ele era tão preocupado com o dinheiro que quem cuidava era Judas. Você vê como o coração dele estava preocupado com essas coisas. E hoje a gente fica, não, meu dinheiro, e a minha casa, eu tenho que comprar a minha casa. Irmão, a sua casa já está preparada. E não é aqui na terra. Uma moradia celestial, que dinheiro nenhum compra. Pelo contrário, o dinheiro pode te roubar ela. Mas já está preparada. É nessa casa que nós desejamos morar. É nesse lugar que nós desejamos habitar. É por isso que nós estamos vivendo. É por isso que nós estamos entregando a nossa vida. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Romanos 10, 14. Estou acabando já, amém? Hoje é culto de missões. Quem está com pressa de ir embora? Aleluia. Tem vigília sexta, né? Irmãos, o Senhor, muitas vezes, o culto acaba tarde.
Irmão, quantas vezes nós passávamos aí em lugares que nem nos dava nada, virava a noite e nem reclamava. Às vezes só destruindo a vida e nem olhava no relógio. E aqui Deus está te dando uma palavra que a qualquer momento sua vida pode ser mudada, transformada. Que você nunca mais será o mesmo se você crer naquilo que sai do altar. Que dinheiro nenhum no mundo compra, experiência nenhuma se substitui com aquilo que nós vivemos dentro da presença de Deus. Romanos 10,14 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14 agora. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Muitas vezes nós falamos como as pessoas vão ouvir, como essas pessoas inalcançadas vão crer em Deus, falar, essas pessoas não querem saber de Deus. Talvez quer, talvez não, eles querem saber de Deus. Só que como eles vão crer em um Deus a qual eles nunca ouviram falar? Como eles vão conhecer um Jesus da forma a qual eles nunca foram apresentados? Eu falo porque, como eu disse, eu muitas vezes não entrava na igreja porque eu tinha uma visão contrária da igreja. Eu tinha uma visão fechada pela religião. Eu conhecia a religião, não conhecia Cristo. Até o dia de eu ser convidado a ir numa garagem. Aí eu falei, numa garagem eu vou, não é igreja, é uma garagem, é uma casa. Vou lá. Irmão, naquela garagem Deus me pegou, irmão. A glória de Deus me tomou. Eu lembro que, como eu disse, fecha o olho, eu não vou fechar. Só que eu conhecia tudo os louvor, que eu trabalhava com o pastor Joás, ele colocava os louvor lá, eu já sabia cantar tudo. Aí teve um dia que tocou o louvor que eu gostava, irmão. Falei, eita, isso aí. Fechei o olho e fui embora, irmão. Mergulhei. Na hora que eu fui perceber, eu estava com os 2 braços levantados, chorando, gritando o louvor o mais alto que eu podia. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que isso? E eu lembro que na hora do apelo, eu falei, meu Deus, eu preciso correr. Aí veio a vergonha. Aí outro dia eu falei, não, agora eu vou. Ele disse, você é o primeiro, irmão. Fui na igreja, aí eu lembro que eu estava só de moto nesse dia. Aí eu falei, hoje eu vou aceitar Jesus. Na hora que eu fui, começou a chover. Coloquei a capa de chuva, irmão. Falei, eu vou para a igreja. É hoje que eu entrego minha vida para Jesus. Jesus marcou a minha vida. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é conhecer a Jesus, não a religião. Pessoas hoje testemunham isso lá. Como eu disse, as pessoas não podiam entrar na igreja porque não tinha roupas adequadas. Não conheceriam Jesus. Um dia, um rapaz, a igreja não tinha porta de vidro ainda. E eu estava pregando e eu vi um rapaz encostado do outro lado da rua, com o braço cruzado, ouvindo a palavra e chorando. E eu lá do altar, eu falei assim, vem irmão, entra. E ele, falei, vem, senta aqui. E ele, não. Aí eu falei, o Vanilson, vai lá falar com ele. O Vanilson foi lá e falou, irmão, entra aqui para o culto. Vamos ali sentar. Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar com você. Não, irmão, eu estou com a roupa da roça, estou de bermuda, chinelo. Estou todo sujo, ele não tem problema, meu irmão. Deus não está preocupado com isso, entra, vem. Irmão, colocou ele lá sentado na primeira cadeira. Irmão, esse cara chorou o culto todo. No final ele veio, pastor, você não sabe o que estava passando na minha vida. Eu saí de casa hoje, eu sou cativo de vícios, perdi tudo, tinha carro, tinha família, perdi tudo, tinha trabalho, negócios, e hoje estou vivendo uma vida destruída nos vícios. E hoje eu saí de uma roça que eu estou morando de favor, com a intenção e com a decisão de se matar. Eu vim para cá procurar um caminhão para me jogar na frente. Só que na hora que eu estava passando, esperando o caminhão passar, eu vi você pregando que Jesus, Ele quer mudar a nossa vida. E eu creio que Jesus, Ele tem uma nova história para mim. Então muitas vezes, irmão, tem pessoas que ainda não estão vivendo algo em Deus porque ninguém falou de Jesus para ela ainda. Mas também, como eu estou dizendo, não se limite achando, não, fazer missão é só que enviar, e fazer missão não, fazer missão também no nosso meio. Talvez existem pessoas que em nosso lugar conhecem Jesus, mas não teve essa experiência ainda, não teve esse toque com a presença de Deus. Aquilo que nós sentimos, sabe, aquilo que muitas vezes nós falamos, é um arrepio, meu coração parece que vai estourar. Tem muitas pessoas que precisam disso. Irmão, tem um irmão de outra igreja lá, eu vou falar o nome da igreja, que ele se batizou nessa outra igreja, está lá, a igreja dele lá acaba o culto cedo, e lá eles não creem nos dons, não creem no Espírito Santo, né? Uma igreja mais light, né? Para não falar, né?
E aí, o que acontece? A casa dele é caminho da IAP. Aí ele vai embora, quando ele vai embora do culto da igreja dele, ele para lá para pegar o finalzinho do culto. Aí ele fica lá, irmão, chora, Deus pega ele, é poderoso. Aí ele foi falar pro pastor dele, falou, pastor, eu fui lá naquela igreja, meu Deus, que algo poderoso. Nossa, o que eu senti lá, meu Deus, é forte demais. Aí ele, para, filho, que isso aí é emoção, isso aí não é de Deus. Aí ele contando pra gente depois, né? Ei, pastor, eu sei o que é emoção, viu? Já vi muita emoção, aquilo ali não é emoção não. Parecia que meu coração ia pular da boca. Eu sei o que é emoção, aquilo não é emoção de jeito nenhum. Eu nunca senti algo disso. Então muitas pessoas precisam desse impacto de Cristo, e nós temos isso para liberar sobre as pessoas. Aleluia. O Evangelho, meu irmão, ele rompe qualquer barreira. Ele rompe toda aí qualquer fronteira que for colocada no caminho. Rompa fronteiras da incredulidade, rompa fronteiras cultural, fronteiras territoriais, fronteiras linguísticas. Nós precisamos somente estar dispostos a romper com isso, que muitas vezes vai requerer um esforço de nós mesmos. Então nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo ele não é limitado. A palavra de Deus ela não é limitada somente para crente, somente para evangélico, não, é para todos aqueles que crê. Porque muitas vezes nós falamos, mas eu vou mudar para outro lugar totalmente diferente. Irmão, eu demorei para me adaptar. Cheguei lá tudo diferente. Ia no mercado meio-dia, estava fechado. Por quê? Hora do almoço. O mercado fechado na hora do almoço, como assim? Aí só falta o restaurante, está fechado na hora do almoço, né? Aí não fica não. Mas tudo fecha. Lugar quente, lugar diferente, terra para todo lado, não tem asfalto. Aí a gente acabava o culto tarde, que IAP é IAP em todo lugar, né, irmão? O culto acaba tarde. Aí acabava o culto 10 horas, vamos pedir uma pizza. Tá tudo fechado, não tem mais onde comprar. Meu Deus, e agora? Vamos fazer cuscuz. Então, sabe, muitas vezes a missão ela vai requerer de nós se entregarmos e mudar algumas coisas dentro de nós. Por isso que é necessário a gente estar entregue verdadeiramente. Por isso que muitas vezes é necessário a gente se entregar de todo o coração, estar disposto a mudar o que precisa ser mudado dentro de nós. Talvez a nossa cultura, talvez a nossa língua, talvez o território onde nós moramos, a cidade, sabe, o bairro. Tem pessoas aqui que já têm se entregado a ponto de ter mudado o bairro, longe dos seus familiares, seus parentes, para poder estar perto da igreja, para poder estar perto do propósito. É isso, já é ouvir a voz de Deus. E eu profetizo que o próximo passo é mudar de cidade, de estado, amém? Recebe aí, já está treinando. Então nós precisamos estar dispostos, amém? A romper com essas fronteiras. Nós precisamos estar dispostos e entender que muitas vezes nós criamos algo em nós. E nós falamos, mas eu vou pregar o Evangelho no meu país. Vou para fora do país para quê? Outro povo. Irmão, todo povo é povo de Deus. Mas eu vou lá para a África, não tem nada a ver. Tem gente aqui, sim, tem muita pessoa que precisa ouvir de Jesus ainda, que não ouviu, como eu falei em alguns lugares, aqui mesmo dentro do Brasil. Mas o povo de fora também, são povo de Deus, precisam de Deus também, precisam ouvir aquilo que nós carregamos. Então nós não podemos criar essas limitações, porque nós não somos somente brasileiros, irmão, nós somos cidadãos do reino. Nós somos embaixadores de Cristo, aonde nós estivermos, independente da nação, independente da língua, da cultura, nós somos embaixadores de Cristo. Somos responsáveis em pregar o Evangelho, em salvar vidas, em falar do amor de Deus. Não é somente na nossa nação, não é somente no nosso bairro, não é somente na nossa casa. Não podemos limitar, Deus ele tem algo para fazer, porque muitas pessoas criam uma vaidade em vós. E muitas vezes criam um bloqueio. Não, todo mundo quer ir lá para a Europa, todo mundo quer ir para os Estados Unidos porque é legal, sim. Mas não é porque lá é um lugar bonito que as pessoas não precisam de Jesus. Muitas vezes nós achávamos, assim como eu, que só onde precisa de missão é na África. O povo da África que precisa de missão. Porque lá é um lugar muito miserável, um lugar muito necessitado, então é lá que o povo precisa de missão. Não. Todos os lugares, irmão. Todas as nações, talvez nos Estados Unidos, talvez na Europa, talvez nos países mais potenciais, precisam mais, porque eles estão apegados às coisas terrenas, estão com o coração longe de Deus. Talvez até já ouviu falar de Jesus, de Deus, mas nunca teve uma experiência, meu irmão.
Nós já tivemos testemunho de pessoas que falaram, meu, já conquistei tudo na vida, já vivi de tudo, mas nada se compara à glória, à presença do Eterno. Nada se compara com isso que eu estou vivendo isso, como a pastora Jaina pregou aqui sobre o apóstolo Paulo. Eu sei viver um pouco, sei viver um muito. E considero tudo que eu vivia também como esterco. Porque já não se compara com a glória de Deus. Não se compara com aquilo que Deus está fazendo. Ei, eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores do reino. Precisamos, meu irmão, a viver. E eu creio que hoje Deus está despertando corações missionários nesse lugar. Deus está dando um id para aqueles que já despertam isso. Então eu creio que pessoas serão aqui levantadas nesses dias. Pessoas, sabe, serão inquietadas para que venham viver uma missão. Deus já te entregou uma palavra, Deus já te entregou uma promessa. E talvez nós ficamos esperando o momento favorável. O momento favorável é agora. O momento favorável é hoje, meu irmão. Muitas pessoas estão esperando por mim e por você. Não espera, sabe, um raio, não espera mais nada. É agora, é hoje. Aleluia, o que nós precisamos. Quer se preparar? Primeiro ponto, ame a Deus. Você ama a Deus? Já está no bom caminho. Segundo ponto, se santifique. Renuncie o pecado. Não seja amigo do mundo. Saia do meio das coisas dessa terra. Seja discípulo. Seja ensinável. Seja humilde. Porque ninguém se auto-envia. Ninguém fala, eu me envio de mim mesmo e eu vou para ali porque eu quero. Não, vai quebrar a cara. Nós precisamos de uma palavra, meu irmão. Nem Jesus veio sem uma direção. Jesus, tudo que ele fazia, ele orava e rogava ao Pai. O Pai o enviou. O Pai o trouxe para cá. Os discípulos, os apóstolos andavam com Jesus, mas Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. Então Jesus, ele só libera eles depois que aparece e diz, ide, agora vai. Agora é a hora, vai e pregue o meu evangelho. Mas porque eles estavam aonde? Em Jerusalém. Estavam esperando o envio. Estavam esperando a promessa se cumprir. Tem muitas pessoas que se frustram com o propósito, porque aborta a missão, meu irmão. Vive fora do tempo, fora da hora. Vive do jeito que quer. Se auto-envia. E desse jeito não vai funcionar. Nós precisamos estar ligados na videira. Precisamos estar conectados à igreja. Precisamos ter um mentor, um discipulador. Irmão, tem dia lá que eu ligo pro apóstolo e falo, apóstolo, me ajuda, está acontecendo isso. Irmão, tem vezes que um dia eu estava desesperado, irmão. Aconteceu uma coisa lá terrível, nós estávamos com medo. E eu estava agoniado, nem dormia. Eu falei, eu vou ligar. Liguei, falei, apóstolo, está acontecendo isso, isso e isso. E aí? Irmão, uma palavra. Parece que meu coração fez assim, ó. Se acalmou. E aí eu já me encorajei, falei, agora. Aí cheguei no outro irmão que também estava preocupado. Falei, irmão, liguei para o apóstolo falou isso, isso e isso. Aí ele, amém, glória a Deus. Então está tudo bem. Acabou o medo, irmão. Acabou o desespero. Estava perdido, sem sair mais o quê? É reconhecer aquilo que nós precisamos, ninguém andar sozinho. Porque se nós vamos tentar fazer tudo do nosso jeito, irmão, não vai. Aquele que anda só se abstém da verdadeira sabedoria. Aleluia, estou terminando já. Glória a Deus. Isso é um culto missionário, amém? A sua missão hoje aqui é aguentar firme aí. Não querer ir embora cedo, é lutar contra o seu sono. É lutar contra a sua carne, aleluia. Creio que Deus vai levantar muita gente aqui hoje, meu irmão. Minha oração é essa, que corações missionários sejam despertados nessa noite. Que você venha levantar dessa cadeira, meu irmão, disposto a ir aonde o Senhor te enviar, aonde a voz do Espírito disser, e disser, eis-me aqui, Senhor. E não é um eis-me aqui só de uma canção, é um eis-me aqui de estar disposto e disponível. Não importa a circunstância, não importa a barreira, não importa o cenário, eis-me aqui, Senhor. Ah, meu Deus, aqui há pessoas fortes, meu irmão. Tem corações queimando aqui já hoje. Tem corações inquietos já aqui hoje, meu irmão. Já tem despertado pessoas aqui. Meu Deus. Aleluia. Precisamos entender que não é só ficar aqui também como um Eliseu. Eliseu, ele passou por Gilgal, ele passou por Betel, ele passou por Jericó, e depois chegou ao Jordão. E no Jordão ele recebeu a capa, recebeu a porção dobrada, estava empoderado.
E aí o que Deus disse para ele? Que ele receberia a porção dobrada e fariam obras maiores do que o seu Senhor. Mas ele poderia ter se enchido e falar, não, eu estou aqui no Jordão, agora eu vou ficar por aqui. Ele já fez logo, irmão, catou a capa e foi usar. Ele foi na beira do Jordão e pá, bateu a capa para ver se o mar ia abrir, igual abria com o seu Senhor. E passou ali. Nós precisamos entender Elias e Eliseus desse lugar. Que não é só ficar no Jordão, não é só receber e esperar a capa cair. É você pegar a capa e usar ela. E fazer aquilo que Deus falou que iria fazer através de você com a capa, com a porção dobrada. Eu vejo alguns discípulos e pastor, eu quero porção dobrada. Vai fazer o que com ela? Vai guardar ou vai usar? Se for guardar, deixa quieto. Agora se for usar, meu irmão, que Deus te use mais do que a gente. Que Deus te leve mais longe do que nós fomos. Que Deus te capacite mais do que capacitou nós. Esse é o nosso anseio, essa é a unção que nós liberamos. Mas é para usar, é para atravessar o Jordão, é para ir além, é para romper com as barreiras. Meu Deus, Deus está despertando os Eliseu aqui hoje. Vai tirar o pó da capa hoje. Vai tirar a capa do guarda-roupa. Vai abrir a garrafa hoje, vai colocar no Jordão e vai romper. Se não romper hoje, meu Deus. João 4,35, para fingir que está terminando. João 4,35. Aleluia. Diz assim: não dizeis vós, ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Os campos já estão brancos para a colheita. Os frutos já estão maduros para ser colhidos. Já chegou o tempo, agora é a hora. A palavra diz, vamos mais à frente. Ei, irmão, vai aí, vai chamando a atenção de Deus. Isso, vamos lá, Hermes, toca aquela. Aquele que ceifa recebe o seu salário e ajunta fruto da vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Por nisso, é verdadeiro ditado, um que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, aonde vós não trabalhastes, ou onde não semearam, outros homens trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Ei, o Jesus estava dizendo, vocês dizem que ainda falta 4 meses. Depois, se você for analisar o contexto, Jesus estava pregando para uma mulher samaritana antes dele falar isso. Ele estava rompendo com as barreiras, estava rompendo com os limites, fazendo tudo aquilo que a religião, a cultura dizia que não podia. E aí os discípulos chegam e falam, mestre, como? Ele falou, não, a minha comida não é essa. Minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Eu não estou preocupado com as coisas dessa terra. O que me, alegra é fazer a vontade do Eterno. A minha comida já veio, meu irmão, que foi cumprir o propósito, pregar a pessoa que ainda não tinha ouvido falar do meu amor. E aí eles falam, como assim? Vocês ficam esperando a hora certa. Ficam esperando estar pronto. Irmão, nós nunca vai estar pronto. Nunca. Até hoje eu não estou pronto. Tem hora que fala, meu Deus, por que o Senhor me viu aqui? Eu não estava pronto. Mas o Senhor nos apronta. O Senhor nos capacita. É o Senhor que nos chamou, Ele que nos escolheu. João 15 diz, não fostes vós que escolheram a Ele, mas Ele escolheu a vós e vos nomeou para que vá e dei frutos, e frutos permanentes. E Ele disse mais aqui, não espera 4 meses, é hoje, é agora. Já está pronto, vamos, Hermes. Já está pronto. É agora, é a hora. Aquilo que você recebeu no seu encontro, aquelas palavras, aquilo que você recebe aqui no culto. Ei, agora é hora de usar isso. Levanta a capa, bate no Jordão. Levanta a capa, ei. Tem algum Eliseu aqui hoje que vai sair do Jordão? Tem alguém aqui hoje que vai levantar a capa? Vai tirar para fora a unção que estava guardada. Vai deixar as coisas para trás. Ei, se coloque de pé em nome de Jesus.